Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de leitura e compreensão bíblica. Na primeira aula, nós falamos a respeito da compreensão de um texto, mais especificamente da Bíblia, de Gênesis, capítulo 1. Então, para compreendermos, nós devemos nos deter às evidências do texto, aquilo que ele diz, os fatos textuais. E não devemos nos basear em opiniões, em condições, em possibilidades, que são todas aquelas coisas que o texto não diz. Vocês lembram das nossas perguntas a fim de encontrarmos as evidências no texto? Quem, pessoa, o que, ação, o que essa pessoa faz, como, de que forma, quando, o tempo e onde o lugar. Hoje acrescentaremos mais uma, a nossa lista de perguntas. O que está faltando? O porquê. Qual é o motivo da pessoa estar fazendo determinada ação? E nem sempre haverá um motivo, mas certas vezes encontraremos motivos. Também podemos dizer que são causas. Motivo, razão ou causa são sinônimos. Vamos aplicar? Lembrando que a ordem varia. Hoje, então, continuaremos a leitura de Gênesis, acrescentando o porquê, a razão. Esse porquê tem um acento, porque ele está separado. Está separado porque é uma pergunta, e tem acento porque estamos substituindo pelo motivo, a razão pela qual uma ação acontece. Hoje leremos Gênesis capítulo 1, versículos de 4 a 5. Acompanhem comigo. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Deus viu o quê? Pergunta o quê? Que a luz era boa. Olha só aqui que interessante esse e. Por quê? Por quê? Por qual motivo, né? Porque a luz era boa, então ele separou. Como consequência, a causa é a luz ser boa. E a consequência é o quê? Ele separa a luz das trevas. Olhem que interessante. Notem que os verbos, as ações estão sublinhadas, né? Separou, quem separou? Deus. Vamos à próxima frase. Deus, quem? Deus. O que ele fez? Ele chamou a luz dia. Chamou no sentido de dar nome, nomeou. E as trevas, nomeou, chamou noite. Passaram-se. O que passaram-se ou quem passaram-se? A tarde e a manhã. Então, são duas coisas. Uma à tarde, duas amanhã. E isso é plural. Então, por isso que este verbo aqui está também no plural. Se fosse singular, seria passou-se a tarde ou passou-se amanhã. Como que eu sei que é plural? Porque olha que o E está juntando, adicionando a tarde e amanhã. Então, por isso que vai para o plural. A ação vai para o plural. Mais uma vez, um exemplo. Vejam só que aqui, o que, a resposta à pergunta o que, vem antes do sujeito, que é a tarde e amanhã, que está respondendo ao quem, né? Bom, então, esse foi o primeiro dia. O que foi o primeiro dia? Isso aqui.
essa questão de separação de luz de treva e a passagem da tarde até amanhã, a tarde e amanhã. Então, esse foi o primeiro dia. Tudo certo? Vamos lá, então. Então, o que a gente pode constatar do texto, dessas evidências textuais? O Criador do universo e da Terra constatou que a luz era boa, ou seja, ela não era mal. E o que significa a luz ser boa? Boa ou bom é uma qualidade. Em português nós chamamos de adjetivo. Qualidade. Então, vejam que interessante, porque o verbo ver, ele é utilizado por Moisés, que é autor inspirado de Gênesis. Ele é inspirado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia toda é um livro inspirado. Foi escrito pelo próprio Deus, né? São as palavras do próprio Deus. Então, aqui foi a primeira vez que essa palavra, este verbo ver, é utilizado. Justamente após Deus criar a luz, quando é possível justificar a visão. Deus criou e separou a luz das trevas, né? Então, ele também chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Qual que é? Ele viu que a luz era boa, né? Qual que é o contrário de bom? É mal, tá? Então veja o que nós podemos aprender. O que era bom? Deus separar a luz das trevas. Então, ao contrário, podemos perguntar, o que era mal? Não separar a luz das trevas. Vejam que isso é uma constatação lógica, tá? Nós não estamos acrescentando interpretação ao texto, somente tirando conclusões daquilo que ele nos informou. Então, olha só a nossa conclusão. O modo de agir de Deus na criação foi através da separação. Mais especificamente, criar aquilo que é bom. Deus cria o que é bom, a criação dele é boa. Vejam que informação importante e essencial para conhecermos a palavra dele. Então, quem cria? Deus. Ó, Deus criou. E também a gente pode já constatar que somente ele é o criador. Na aula passada a gente constatou isso, né? Ele é o criador. E o que ele cria é criação. Então, nada da criação dele pode ser uma criadora. Só ele é o criador, ok? Voltando aqui, quem que separa? Deus. Ó, Deus separou, aqui na frase. O que ele separa? A luz das trevas. E aqui entrou o nosso porquê, a nossa nova pergunta. Por que ele separa? Né? Tem um motivo, porque a luz é boa. Através da passagem, Deus viu que a luz era boa. Então, a conclusão, quando nós falamos de luz e trevas, dessa separação, e quando nós chamamos de dia, aquela passagem da noite até a manhã, que Deus chama de dia, nós podemos concluir que Deus criou o tempo. Ou seja, ele é autor e dono do tempo, assim como de toda a criação. E esse é o primeiro dia. Após a luz ter sido criada, naquele haja luz, Deus cria o tempo. Com isso, ele nomeou de dia a passagem da tarde até a manhã. Isto é cronologia. Após a criação do tempo, Deus conta a ordem da criação a partir do primeiro dia. Vejam que maravilha que Deus faz. Ele cria o mundo, ele cria a luz, daí ele cria o mundo, ele cria a terra, e ele não cria só isso, ele cria também o tempo. Ele dá nome ao dia e à noite.
E então, quando ele passa a colocar uma ordem a partir do tempo, a gente sabe que vai haver, isto foi o primeiro dia, a gente sabe que haverá uma sucessão, isso é uma ordem. Então, a conclusão desta passagem de passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia, nós podemos dizer que, além de criar, Deus ordena e organiza o tempo através da separação, trevas e luz, e da limitação, ele põe limites, ele criou aquele tempo que corresponde a um dia, isso é uma limitação. Vejam como Deus opera e a importância que isso tem para nós hoje e sempre. Pessoal, como é que está sendo o curso para vocês? Gostaram dessa segunda aula? Eu espero que sim. E qualquer dúvida, a dica é sempre assistir ao vídeo novamente. Acompanhem comigo a nossa próxima aula, que é de inglês. É uma dobradinha dessa aula, porém em inglês. Eu vos desafio a fazerem este curso e vocês verão que o tempo é curto, bem acessível e razoável. Eu fico aqui com este vídeo. Espero vê-los no próximo e que Deus abençoe a vida de vocês, da família de vocês e do nosso Brasil. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.